O cidadão brasileiro, sem dúvidas, deseja um país com ordem e progresso de fato. E para isso, existe vários gargalos para ser superados. Inclusive alguns que foram refletidos em um vídeo anterior referente à ideia de Brasil junto ou separado, que nos levam à reflexão se o que vale mais a pena se é continuar nessa união dos atuais estados ou separar cada região, né, em algumas situações, alguns estados. E diante disso, vem toda uma questão social histórica, em que nós vemos o norte e o sul. Essa é a principal divisão. O norte, menos desenvolvido, a parte norte e nordeste, menos desenvolvida, e a parte sul, centro, sul e sudeste, mais desenvolvida. A parte industrializada, mais concentrada no sentido urbano, enquanto a parte norte é mais isolada, e a nordeste essas questões climáticas. E mesmo com as riquezas naturais que tem, né, nessa região, sobretudo na parte do norte. E existe toda uma questão de que, uma confusão, um conflito, de que o centro-sul, principalmente São Paulo e a região sul, enfim, sustenta o restante do país. Em partes, porque é uma via de mão dupla. Eu não entendo muito de economia, dessas questões para falar com propriedade. Mas devemos analisar que existe essa mão dupla em que a parte norte fornece muitos recursos minerais para a parte centro-sul, que é mais industrializada. E a parte nordeste, também norte, oferece muito a mão de obra. Né? Se você vê, os países menos desenvolvidos, eles têm uma contramão com os países desenvolvidos oferecendo o quê? Mão de obra e produtos agrícolas, né? E, em contrapartida, os países mais desenvolvidos, né, no sentido industrial, eles vão fazer o quê? Eles vão usar aquela mão de obra e vão transformar aquele produto agrícola em um produto, né, mais complexo e vai vender internamente e vai voltar para o outro país, o quê? Mais caro, né? Como um vídeo que eu vejo muito falando, no sentido da Suíça, se eu não estou enganado, que não planta, ou que planta pouco, algo nesse sentido, pouco café, mas que lucra muito com isso. E, se eu não me engano, acho que o chocolate também, assim como outros países, não sei se é Bélgica. E, praticamente, em todos os países vai ter uma região mais rica e uma região mais pobre. E, só que algumas, né, existem profundas diferenças, como no Brasil. E, a partir disso, vamos refletir. E se o Brasil fosse dividido? Como seria essas divisões? Valeria a pena? Como muitos costumam dizer, se não fosse Dom Pedro I, toda a questão de organização do território brasileiro, né, da América Portuguesa, a gente seria pequenas repúblicas sem muita importância para o contexto global. Essa parte de diferenciação regional no sentido econômico acontece até em países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos. As diferenças são menores, mas mesmo assim já existe uma diferenciação. China e Índia, por exemplo, é um pouco gritante, nas regiões mais concentradas, enfim. União Europeia também é mais moderada, mas existe também essa diferenciação. Eu já vi alguns vídeos na internet, uma questão da Itália, né, a parte norte e a parte sul. Se eu não me engano, nessa parte, a parte norte é industrializada. E também a Nigéria, né, que está crescendo muito. Em um vídeo recente, uma parte é mais voltada à questão do deserto, já é menos desenvolvida, a parte, né, mais ao sul já é mais desenvolvida, e assim se vai. Existe essa diferenciação, né, e essa questão que enquanto um oferece a indústria e tudo mais, o outro oferece a mão de obra e os recursos, né, os recursos agrícolas, minerais, enfim. Em partes, né, se compreende, né, eu mesmo, essa questão de querer se dissolver em novas repúblicas, aquelas pessoas que defendem essa ideia, para que o dinheiro seja investido, né, na sua região. Porém, o que não se pode é deixar de reconhecer isso, né, a questão da mão dupla, a questão dos fatos históricos, a questão de que o Brasil foi construído sobre sangue indígena e sangue dos escravos, né, que vieram, enfim, do continente africano. Então, é importante, né, ter toda essa noção. E que, a partir dessas questões, né, de escravização, que gerou todo um ciclo de pobreza que vai, né, se remoendo até os dias de hoje. Então, não é simplesmente eles são pobres porque querem. Né? Existe todo um ciclo de pobreza material e intelectual que faz com que, né, algumas pessoas perdam a perspectiva, acabam se prendendo ao assistencialismo, aí entra a questão, né, do Bolsa Família, que é algo complexo, mas isso não pode ser generalizado e nem tem que ter todo um cuidado e toda uma análise, né, que eu mesmo tenho uma análise muito laica, né, a respeito. E são essas e outras reflexões, né, que ao longo do tempo a gente pode estar refletindo, que você pode estar comentando aí né, abaixo do vídeo. E na próxima parte, nós já falamos, né, as possíveis separações, os possíveis novos países. Obrigado pela atenção até aqui.